A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui quem vos fala é o presbítero Marcos Vinícius. E neste momento, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus, eu tenho uma palavra para a tua vida que vai renovar a tua força. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida que vai transformar a tua história, que vai mudar a tua forma de viver, se você crê no que Deus irá falar contigo através desta pequena palavra, a qual Deus botou em meu coração. Salmos 67, versículo 1 ao 7. Deus se compadeça de nós e nos abençoe e faça resplandecer seu rosto sobre nós. Teu caminho seja conhecido na terra e tua salvação entre todas as nações. Os povos te louvem, ó Deus, todos os povos te louvem. As nações alegram-se e cantem de júbilo, pois julgas os povos com justiça e guias as nações na terra. Louvem-te, ó Deus, os povos, louvem os povos todos. A terra produzirá seu fruto, e Deus, nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Louvado seja Deus. Meus irmãos, algo me chama muita atenção, porque através desse texto nós podemos ver perfeitamente que a glória de Deus, o poder de Deus, através desses salmos, é revelado para a minha e a tua alma, a fim de te mostrar que a terra, esse mundo, o que há na terra, tem um dono, tem um Criador que se chama Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tem alguns ensinamentos nesse texto que nós lemos, que eu quero compartilhar para os irmãos. Louvado seja Deus. Embora o livro de Salmos seja antigo, mas nós podemos entender que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela vive para todo sempre. Ela não tem tempo de durabilidade, ela vive para todo sempre. Essa palavra, ela é eterna. Então, ainda que tenha valido para os tempos antigos, ainda vale para os dias de hoje. E se nós estudarmos e vermos detalhadamente o texto que lemos, nós vamos conseguir trazer alguns ensinamentos para esta geração. Louvado seja Deus. O salmista Davi nos fala sobre ao diretor da música com instrumentos de cordas, um salmo, um cântico, com ensinamentos para a nossa vida. Ele começa a falar: Deus se compadeça de nós e nos abençoe e faça resplandecer seu rosto sobre nós. Então o salmista, ele pede para Deus se compadecer dele e da vida do povo. Louvado seja Deus. Porque se nós formos ver pelo Novo Testamento, compadecer que o salmista Davi diz é sentir a dor, é sentir e sofrer da forma que o povo de Deus sofre, é se compadecer da dor, é chorar com os que choram, é se alegrar
com os que se alegram. Então, esse Deus, ele é tão bom e tão maravilhoso, que além de ver a dor da humanidade, que além de ver o sofrimento de cada habitante nessa terra, ao mesmo tempo, ele quer se compadecer da humanidade. Tem pessoas que sofrem sozinhas. Tem mulheres, tem homens que sofrem sozinhos, sozinha, calada. Só que Deus, ele é o Deus de compaixão e misericórdia. Ele quer te ajudar nesse sofrimento. Ele quer te ajudar a vencer no momento da dificuldade. Ele quer se compadecer do teu sofrimento. Então, no nome de Jesus, eu falo para a tua vida: chega de sofrer sozinho. Chega de sofrer sozinha. Entenda que Deus quer te ajudar e compadecer-se do seu problema. Quantas das vezes você sofreu sozinha, sem ajuda, sem poder contar com alguém? Quantas das vezes você não pôde falar para ninguém do teu problema, porque você sabia que ninguém iria e nem poderia se compadecer do teu problema, ninguém poderia te ajudar? Só que esse tempo acabou. Agora é tempo de viver coisas novas com Deus em tua vida. A Bíblia fala no Evangelho, louvado seja o nome do Senhor, do Novo Testamento: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então chega de sofrer sozinha, entrega a tua dor para Deus, confia em Deus. Chega de chorar sozinho, sozinha. Entrega a tua dor para Deus, confia nele. E esse problema, esse mal que está te inquietando, louvado seja Deus, Deus vai aquietar na tua vida. Então somente Davi fala: Deus se compadeça de nós e nos abençoe. Porque além de Deus sofrer com o nosso sofrimento, sentir o que nós sentimos, ele é especialista em abençoar. Deus é o dono da prata, é o dono do ouro, ele é o dono de tudo que há na terra. Além de sofrer com o teu sofrimento, Deus, ele tem o prazer e quer abençoar todos os povos da terra. Só que o ser humano, nós temos que reconhecer que esse Deus, ele quer nos ajudar, e que através da ajuda de Deus, coisas maiores vão acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o salmista Davi, ele fala algo muito interessante, que além de Deus se compadecer do povo, abençoar o povo, assim ele pede para Deus fazer resplandecer o rosto dele sobre o povo de Deus. Só que a Bíblia fala que o próprio Jesus disse que um espírito, ele não tem corpo. E a palavra de Deus nos fala que Deus é espírito. Mas, irmão, como que o salmista Davi fala e pede a Deus para fazer resplandecer o rosto de Deus sobre a vida do salmista Davi? Ele está falando no sentido espiritual. A palavra, a justiça, o reino de Deus. O salmista Davi está pedindo para que a justiça de Deus, a palavra dele, a força, o amor, a graça, a bondade, a misericórdia, possa transparecer, possa refletir na forma do salmista Davi viver, na conduta do salmista Davi. Então isso é uma coisa que nós temos que pedir para Deus. Deus, me faça
ter o caráter que o Senhor tem, para que o mundo, as pessoas possam olhar para mim e ver a tua glória manifestada. Nós temos que pedir a Deus para nós ter a paciência que Ele teve quando esteve na terra. Nós temos que pedir a Deus, louvado seja o nome do Senhor, para nós pensarmos como Ele pensou quando estava na terra. Nós temos que pedir a Deus para nós amarmos o nosso próximo como Ele amou quando estava na terra. Isso é pedir para que o rosto de Deus, a face dele, se incline para a nossa vida. Porque sem o amor de Deus nós não somos nada. Sem a bondade de Deus nós não somos nada. Sem a presença de Deus nós não somos nada. Sem a misericórdia de Deus nós não somos nada. Então nós temos que buscar a face de Deus, que é a justiça, a palavra, o reino, a glória dele para a nossa vida. Louvado seja Deus. Então no versículo 2 ele fala: teu caminho seja conhecido na terra, a tua salvação entre todas as nações. Duas coisas muito importantes para a nossa vida. Ele fala: teu caminho seja conhecido na terra. Aqui não tem pluralidade. Ele está falando no sentido direto. Teu caminho, não é teus caminhos. Porque Deus é um só. E o caminho de Deus é um só. O próprio Jesus, a qual Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não disse: eu sou os caminhos, as verdades e a vida. Porque senão Jesus estaria falando que haveriam outros deuses semelhantes a Ele. Só que não existe. Jesus, Ele é o caminho. Essa palavra aqui que nós estamos aprendendo, ela é o caminho. E esse caminho, que é essa palavra que nós estamos aprendendo, ela está sendo conhecida na terra. A cada dia, pela fé em nome de Jesus Cristo, eu posso crer que pessoas estão se aproximando de Deus. Eu creio que a palavra de Deus, ela não está sendo pregada em vão. Eu creio que os ensinamentos de Jesus não estão sendo em vão na face da terra. O caminho de Deus, que é Jesus, está sendo a cada dia conhecido na terra. Pessoas estão se convertendo por esse caminho. Pessoas estão mudando de vida por esse caminho. Pessoas estão saindo da droga, saindo da prostituição por causa desse caminho. Jesus, que é o caminho, está sendo conhecido pela face de toda a terra. E a salvação de Deus também entre as nações. Jesus não veio só para pregar e falar que Ele é o Filho de Deus. Ele veio dizer a todas as nações da terra que somente através dele o ser humano pode ir para o céu. Ele veio mostrar para a humanidade que Ele tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, para curar, libertar e salvar, levar a alma para o céu. Então, entenda que a nossa vida, ela não é em vão nessa terra. Deus te criou, te deu o fôlego de vida para você viver eternamente ao lado dele, aceitando Jesus Cristo e vivendo em comunhão com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 3, ele fala: os povos te louvem, ó Deus, todos os povos te louvem. Ele não está dizendo que os povos louvarão no sentido futuro.
por algo que Deus irá fazer. Ele está afirmando que os povos, as nações da terra, simplesmente louvam a Deus. Sim, todas as nações, todos os povos louvam a Deus, não pelo que Deus faz, mas pelo que Deus é. Ele é o Salvador, Ele é o Libertador, Ele é a sabedoria, Ele é a existência do conhecimento, Ele é o Todo-Poderoso. Então, o mundo, as pessoas que estão no mundo, louvam a Deus porque reconhecem que Deus deu o fôlego de vida. As nações da terra glorificam a Deus e exaltam o nome do Senhor, porque reconhece que o pão de cada dia, que o trabalho, o cansaço, as dificuldades que nos fazem crescer, provém de Deus. Tudo que acontece nesse mundo é um propósito de Deus. Muitas pessoas ficam com medo, muitas pessoas não sabem o que fazer, até dizem: o que vai ser desse mundo? O que será da minha vida, meus irmãos, minhas irmãs? Quem tem a Deus no coração, quem tem a Jesus, não teme o que vai acontecer no mundo, não teme o que está acontecendo no mundo, porque sabe que a vida está entregue e escondida com Cristo em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse Deus, ele é louvado e engrandecido em toda a terra, não pelo que ele faz, mas pelo que ele é e pelo que ele já fez antes da fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí no versículo 4 ele vai falar: as nações alegram-se e cantem de júbilo, pois julgas os povos com justiça e guia as nações na terra. Então ele não está falando simplesmente do povo de Deus, de quem é crente. Ele está falando de todos os povos, todos os habitantes da terra. Louvado seja o nome do Senhor, que cantam e se alegram de saber que Deus, ele é justo e ele guia todos os povos da terra com justiça e todas as nações com justiça. Tem muitas pessoas que dizem que Deus, ele é injusto. Tem muitas pessoas que questionam a própria vida por não entender o propósito de Deus. Só que, meus irmãos, como eu falei, Deus, ele faz tudo com propósito, com objetivo. E também há a lei da semeadura. Muitas coisas nós fazemos e nós plantamos. Muitas coisas nós cometemos e nós colhemos. E dizemos muitas das vezes que Deus é injusto. Só que não. Deus, ele é justo. Ele faz em cima daquilo que nós suportamos. Ele dá, ele entrega, ele faz em cima daquilo que nós possamos suportar. Então esse problema que você está passando, se Deus, ele permitiu, é porque ele sabe e conhece a tua capacidade de vencer. Se você está enfermo, está doente, é porque Deus, ele permitiu e sabe que você tem capacidade de buscar a ele e deixar ele cuidar da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós temos que louvar esse Deus. Nós temos que agradecer a esse Deus, como o salmista fala no versículo 5. Louvem-te, ó Deus. Os povos, louvem os povos todos. Então nós temos que louvar esse Deus. Nós temos que acordar pela manhã e agradecer a Ele pelo fôlego de vida. E de saber que se estamos vivos, é porque Ele quer que nós
buscamos a face dele. É porque ele quer nos ensinar algo. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 6 e 7 ele vai falar: a terra produzirá seu fruto e Deus, nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Então, primeiro ele fala que a terra produzirá seu fruto e Deus, nosso Deus, nos abençoará. Aí sim, agora, ele está dizendo, indicando futuramente que a terra, o mundo, produzirá o seu próprio fruto. E Deus, nosso Deus, nos abençoará. Deus, quando fez a natureza, ele fez com um propósito. Deus, quando fez os mares, os rios, ele fez com um propósito. A natureza é para dar o seu fruto. E o nosso Deus, que foi o Criador de toda a natureza, ele nos abençoará. Então eu te falo que vale a pena você viver a palavra de Deus. Vale a pena você viver sobre a proteção e a sombra do Onipotente, na presença desse Deus. Porque Ele não deixa faltar nada na nossa vida. Porque Ele não deixa nós mendigarmos e nem necessitarmos de nada. Deus fez os animais, Deus fez e criou as naturezas para nós usufruirmos dessas coisas. É só os irmãos ler Gênesis. A criação dos animais, da natureza. Deus deixou no controle do homem para usufruir das coisas que a natureza produz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, ainda que esse mundo esteja bagunçado, ainda que muitos tenham perdido a fé, desacreditado, eu falo para a tua vida que vale a pena você acreditar, buscar e querer saber mais desse Deus. Porque esse Deus não tem fim, Ele não tem limite. Não há limite, não há fim para o que Deus possa fazer na nossa vida. Basta nós vivermos e acreditarmos da forma que Ele quer, para nós experimentarmos o sobrenatural de Deus.